Em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vocês estão muito quietos hoje. O que aconteceu nessas 2 semanas que eu tive fora? Alguma coisa aconteceu e eu não estou sabendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, Paulo escreve para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa saber disso, que nos últimos dias virão sobre nós tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio de si mesmos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas negam o poder. Por isso, fique longe dessas pessoas, pois entre estes se encontram aqueles que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento verdadeiro. E do mesmo modo que Janes e Jambres se resistiram a Moisés, eles também resistirão à verdade. São homens que têm a sua mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente diante de todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Até aqui que eu quero ler com você. Se puder, feche seu olho mais um momento. Ore comigo. Peça para que o Senhor nos dê entendimento da palavra dele, que o rio de vida de Deus flua sobre nós nessa noite, que a palavra do céu, que foi declarada talvez há milhares de anos atrás, mas que continua ecoando por gerações, toque seu coração nessa noite também. Ore por isso nesse momento. Peça para o Espírito Santo mudar a nossa atmosfera, aumentar a tua fome e a tua sede. Deus nunca negou alimento do céu para filhos que têm fome e sede, mas infelizmente muitas vezes a medida da nossa fome nos impede de acessar a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus ensina para nós que a resposta para isso deveria ser orar então por mais fome. E se você puder, então começa a orar por isso, mais fome do céu sobre você. Talvez você veio para cá com algo do céu preparado para você, mas o seu nível de fome ainda não atingiu a totalidade para que isso seja liberado sobre você. Eu quero que você ore, como Jesus falou, ore para que a tua fome aumente nesse momento, ore para que a tua sede aumente. Fome e sede aumentando se parecem com corações mais rendidos ao Senhor e mais sensíveis à voz dele. Comece a orar por isso também. Pai, muito obrigado pela tua presença nesse lugar nessa noite. A nossa oração é para que o Senhor aumente a nossa sede e a nossa fome pelo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Pela tua face, pelo teu coração, pela tua vontade. Jesus, nós cremos que a tua palavra permanecerá para sempre. É isso que o Senhor disse para nós. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. Eu oro, Jesus, para que aquilo que ecoa pela eternidade crie raiz no nosso coração nessa noite. Renove a nossa mente, libere uma atmosfera sobrenatural sobre nós. Pai, eu oro por fome e sede sobrenatural aumentando no nosso meio. Nos dê mais fome e mais sede pelo teu coração, Jesus. Nos dê mais fome e mais sede pela tua palavra. Nos dê mais fome e mais sede para sermos transformados à tua imagem e à tua semelhança. Para que o mundo ao nosso redor conheça o Senhor, Jesus, não a nós, mas o Senhor. Essa é a nossa oração. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da revelação e da sabedoria. O Senhor é aquele que desde o princípio carrega o manto profético. Eu oro para que isso caia sobre nós nessa noite. Nos dê revelação profética, Pai. Nós não queremos a revelação humana, entendimento humano somente. Eu oro, Deus, por revelação profética caindo sobre nós nessa noite. Eu oro por olhos abertos, ouvidos sendo abertos para a tua voz sobrenatural, Pai. Que o teu manto profético repouse sobre nós e que nós possamos ser uma voz que representa o Senhor Jesus nos lugares onde nós formos daqui para frente. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero falar com você nessa noite, como eu disse, sobre vencer a aparência da religiosidade no nosso meio, né?
Paulo, há praticamente 2000 anos atrás, escreve essa carta para Timóteo, um menino que está começando no ministério, dizendo para ele o seguinte: Timóteo, primeiro encorajando Timóteo, né? Falando: Timóteo, você é bom, né? Não despreze o dom que há em ti pela imposição de mãos, seja ousado, valente, profético, não despreze o dom da profecia. Ele vai falar tudo isso para Timóteo, mas segundo Timóteo, a segunda carta, Paulo começa a escrever sobre talvez dificuldades que viriam adiante, que há 2000 anos atrás eles já estavam lidando com isso, e 2000 anos depois nós estamos vendo isso se intensificando cada vez mais no nosso meio, né? Pense só comigo o seguinte: 2000 anos atrás, Pedro escreve para nós que os últimos dias haviam começado quando Atos capítulo 2 está acontecendo. O Espírito de Deus caiu sobre a terra e os filhos e filhas então começaram a profetizar, e daquele dia em diante uma porta no céu se abriu para que todo aquele que pede seja cheio do Espírito Santo, e todo aquele que deseja possa cumprir com a profecia de Joel, que é: todos os filhos profetizam, né? Todas as filhas profetizam. Pedro deixa claro para nós ao longo do Novo Testamento que os últimos dias então começaram a acontecer a partir de Atos 2, e Paulo escreve para Timóteo no capítulo 3 que nós lemos o seguinte: que nos últimos dias virão sobre nós tempos que são difíceis. Agora imagine comigo o seguinte: 2000 anos atrás havia começado então os últimos dias, e Paulo escreve que no começo dos últimos dias até o final viriam sobre nós tempos difíceis. Se há 2000 anos atrás a igreja já vem lidando com tempos difíceis, nós ainda estamos numa fase onde nós precisamos se preparar para lidar com tempos difíceis, porque por mais que tempos sejam difíceis, se você finalizar a tua Bíblia, se você ler Apocalipse até o final, você vai perceber que em meio a tempos difíceis, Jesus Cristo ainda é vencedor, e nós vencemos com Cristo em tudo, todas as adversidades, né? A ponto de o mesmo Paulo que escreveu para nós que nós passaremos por tempos difíceis, ele diz para mim e para você o seguinte: estou certo que tribulações que são passageiros, problemas, tempos difíceis que são momentâneos, produzem em nós um peso de glória maior. Chacoalha aí quem está do seu lado para mim, fala assim: não dorme não. Mas fala para essa pessoa o seguinte: tempos difíceis são passageiros, mas nós precisamos vencer com Cristo para que isso aconteça. Gerações que vieram antes de nós venceram, e nós venceremos também, e próximas gerações que, se Jesus voltar, e próximas gerações vierem depois de nós vamos treiná-los para que eles vençam também, né? Muita gente tem dificuldade em relação ao último e últimos dias. Jesus até fala que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam e Cristo volte. Muita gente se confunde na interpretação, e até por conta da tradução da Bíblia, muita gente vai falar para você que Jesus errou, porque ele estava falando aos discípulos sobre sinais que ainda iriam acontecer naquela geração, e ela não ia passar, mas na verdade essa não é a interpretação certa, e a tradução também deixou um pouco confusa para nós. Jesus fala sobre sinais que aconteceriam antes que o Cristo volte, e ele, na verdade, o mais fiel ao original vai estar escrito o seguinte: e a geração que passar por todas essas coisas, essa geração verá Cristo voltando imediatamente. A nossa interpretação veio de forma errada, nos fazendo pensar que Jesus falava sobre a geração dos apóstolos, mas na verdade Jesus fala sobre uma geração que trabalharia para que Cristo voltasse, então eu e você pudéssemos ver todas aquelas coisas que Jesus falou, mas a vitória do Cordeiro vindo sobre nós. Independente disso ou não é o meu assunto com você nessa noite, não tem a ver com escatologia, né? O Léo gosta dessas coisas, Ramon também, né? Eles gostam de fim dos tempos, esse negócio todo, mas o meu assunto com você nessa noite é sobre um dos temas do fim dos tempos que a Bíblia fala para nós, que acontece desde 2000 anos atrás. Você está com a sua Bíblia aberta? Deixa até aberto em 2 Timóteo. Mas nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, talvez, né? Se assim Deus permitir, né? Mas 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e aí está o tema que eu quero tratar com você nessa noite, é que escrito para nós o seguinte: eles têm forma de piedade, mas negam o poder, fique longe dessas pessoas, né? A melhor tradução do grego para piedade seria religiosidade nos dias de hoje, né? Ou forma de religião, ou aparência de religiosos, dependendo da versão que você for traduzir ou do dicionário que você vai usar, mas a melhor tradução para isso, então, piedade, seria a aparência ou forma de religiosos ou religiosidade. Mas aí logo em seguida Paulo fala o seguinte: pessoas que têm então forma de piedade, forma de religiosidade, parecem religiosos, mas que negaram o poder, se afastam dessas pessoas. É engraçado porque talvez de uns 40 anos para cá, nós adotamos com força a expressão que religiosos são ruins, de alguma forma.
Mas se você ler o texto com atenção, você vai perceber que o problema não é ser religioso. Segundo Paulo, o problema é ter uma aparência de algo que você não é, negando o poder. Paulo deixa claro para mim e para você o seguinte, que o problema não é se tornar um religioso. Porque se você ler o Evangelho com atenção, você vai perceber que talvez como judeu, Jesus Cristo foi um dos maiores religiosos que nós tivemos 2000 anos atrás, né? O problema, segundo a Bíblia, não é ser religioso ou ter aparência de religião ou forma da religiosidade. O problema, segundo a Bíblia, é querer mostrar algo que na verdade nós não somos. O que Paulo fala para nós, que um dos grandes problemas dos últimos tempos, então, seriam pessoas que fingiriam ser coisas que nunca frutificaram naquilo, de alguma forma, né? Que negaram o poder e por isso não conseguem frutificar de acordo com a palavra de Deus. Muito obrigado, amigo. Esqueci meu copo hoje de novo. Poxa vida. Enfim, domingo que vem estamos de volta, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Religiosidade, vencendo a aparência da religiosidade, é vencendo um estado da nossa vida onde nós aparentamos que somos de religião, da religião de Cristo, né? Religiosos, mas que em nós não é encontrado o fruto da palavra de Cristo. É sobre isso que eu quero falar com você. O problema da aparência da religiosidade, se a gente pudesse simplificar mais ainda, seria a esterilidade da palavra. São pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem as palavras de Cristo, mas que não frutificam nisso de forma alguma. E Paulo deixa claro para Timóteo que o problema disso é que pessoas negaram o poder, então elas não conseguiram entrar nesse lugar. Mas ainda assim, elas têm aparência. E sinceramente, como igreja, nós como igreja, como Demalta, comunidade, eu não quero que nos últimos dias nós venhamos ser contados de forma alguma, e eu não estou dizendo que talvez esse é o nosso grande problema agora, mas se daqui 10 anos a gente estiver vivo, se daqui 10 anos ainda a gente estiver seguindo nesse caminho, se Jesus não tiver voltado e a gente estiver aqui como igreja, eu não quero que daqui 10 anos nós venhamos entrar num lugar de aparência de religiosidade, mas que nos falta o fruto de acordo com a palavra, aquilo que Cristo disse para nós. E é por isso que nessa noite eu quero encorajar o teu coração a vencer a aparência da religiosidade, mas também se posicionar para ajudar pessoas a vencer isso de alguma forma. Mais uma vez, o problema, segundo a Bíblia, não é a religião. O problema, segundo a Bíblia, é a aparência de algo que nós não somos, porque nós não frutificamos. É máscaras, né? É usar máscaras de algo que eu e você não somos, ou daquilo que a Bíblia diz que deveria estar acontecendo conosco, mas que não acontece de forma alguma. E é sobre isso que eu quero falar com você. Ferramentas para combater a aparência da religiosidade. A primeira delas, se você está anotando, anote para você não esquecer. Vai ser bom se você puder, anote principalmente aquilo que o Espírito Santo chama a atenção. Mas a primeira delas é uma fé ousada em Cristo Jesus. Primeira ferramenta para combater a aparência da religiosidade é uma fé ousada em Cristo Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Abre em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Versículo 25. Está comigo aí? Fala glória a Deus aí para eu saber que vocês estão vivos. Parece que eu estou pregando no Rio Grande do Sul. Rapaz, esse negócio de cultura é muito diferente. Eu sinto muita saudade de casa, dependendo do lugar que eu vou ministrar, assim, sabe? Tem uns lugares, menino, que às vezes saem mais também, eles sabem disso, mas tem uns estados do Brasil que nós vamos por aí, que a cultura é completamente diferente, né? Parece, nós estamos em alguns lugares ministrando para um povo pentecostal, que aqui no nosso estado seria considerado tradicional. Mas enfim, que bom que você está vivo aí comigo. Olha aí para essa pessoa do seu lado mais uma vez, fala para ela assim, é nós estamos juntos, nós somos igreja. Marcos 5, versículo 25. A Bíblia vai contar para nós a história de uma mulher de uma grande fé, uma fé ousada. Na verdade, antes de entrar na história dessa mulher, eu preciso chamar a atenção para talvez mais 3 ou 4 histórias de fé que nós vamos ver no livro de Marcos também. A primeira, um homem que chega a Jesus com um filho possesso, endemoniado, mas que sofre de ataques epiléticos também. Eu não sei se você vai lembrar dessa história. Os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram, e aí o pai do menino chega a Jesus, ele diz a Jesus o seguinte: se tu podes, ajuda a gente, né?
esse é um homem que tem uma fé, mas de acordo com o Evangelho, ainda uma fé pequena, porque a declaração dele revela que ele ainda não entendeu quem Cristo é e o que Cristo pode fazer. Ele diz a Cristo o seguinte: se tu podes, ajude a gente, tenha compaixão de nós. Uma segunda história, um leproso que chega até Jesus e diz para Jesus o seguinte: se tu quiseres, o Senhor pode me tocar e eu serei limpo nesse dia, não é? A segunda história já mostra para nós alguém que avançou, cresceu na sua fé, tem fé também, reconhece que Cristo pode fazer, mas ainda não entendeu a revelação da vontade do Pai. E é por isso que constantemente ele está questionando o seguinte: se tu quiseres, isso pode acontecer. Normalmente nos dias de hoje é mais parecido, a gente encontra muitas pessoas que têm esse nível de fé, que às vezes elas vão orar por algumas coisas e elas oram o seguinte: Deus, se for da sua vontade, faça, se não for, não faça. Conhece alguém assim? É o mesmo nível de fé do leproso. Ele foi curado e não é ruim, mas não é o lugar em que a Bíblia fala que a nossa fé deve estar. É por isso que Cristo constantemente nos exorta a fazer o nível da nossa fé aumentar, fazer com que ela cresça. O nível de fé daquele leproso não é ruim, mas ainda está em falta, porque ele ainda não entendeu a vontade do Pai. Se eu e você talvez não entendemos o que é que Deus quer, talvez a nossa oração não deveria ser: Deus, se o Senhor quiser faça, se o Senhor não quiser não faça. A nossa oração deveria ser: Deus, o que é que o Senhor quer fazer? E a partir de um lugar onde nós entendemos o que é que o Senhor quer fazer, então nós se movemos em ousadia para que aquilo que Deus quer fazer seja feito na terra, como é, o quê? No céu. Está comigo? Não dorme não, pelo amor de Deus. Uma segunda história. A terceira história é o cego, que nós ouvimos, a gente fala entre nós constantemente, Marcos 10, né? Que um homem que escuta que Jesus está chamando por ele dá um passo de fé, uma grande fé, uma fé extremamente ousada, um homem que sabe que Cristo pode, um homem que sabe que Cristo quer, e por isso que ele não fica quieto, ele não se cala, ele rompe com adversidades para conquistar um grande milagre. E o quarto exemplo de uma grande fé está aí em Marcos 5, versículo 25, fala para nós assim: estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma grande hemorragia. Ela havia sofrido ou padecido muito na mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, mas sem resultados de melhora da sua saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Ouvindo da fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar na roupa de Jesus, eu serei completamente curado. E logo então que tocou, a hemorragia estancou. Ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão que o aperta, o Senhor está vendo o tamanho da multidão que o aperta, e ainda assim pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, se prostrou diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre de todo esse mal para sempre. Até aqui que eu quero ler com você. Um exemplo de uma fé usada. Poderia ter usado a fé do cego para falar com você nessa noite também, mas entendi, orando por algumas coisas, entendi sobre falar mais sobre a mulher do fluxo de sangue, até por conta de alguns detalhes que a história mostra para nós sobre a vida dessa mulher. Primeira coisa que nós temos que entender, se nós queremos vencer a aparência da religiosidade no nosso meio e realmente produzir frutos de acordo com aquilo que Cristo falou que aconteceria conosco, é que todos nós, sem exceção, nós vamos precisar de uma fé ousada, como essa mulher tinha. Não uma pequena fé, não talvez um nível de médio de fé, mas continuar elevando a nossa fé, fazendo a nossa fé crescer, para que ela chegue num ponto onde nós temos uma fé ousada. Talvez você saiba disso, talvez você não saiba, mas uma das ordenanças do Novo Testamento é: faça você a sua fé crescer. Tem um dia específico que os discípulos chegam a Jesus e eles pedem por isso: Jesus, fortalece a nossa fé, faça a nossa fé crescer. A resposta de Jesus é o seguinte: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam esse monte para que ele se mova, mas enfim, logo em seguida Jesus fala assim: porque o grão de mostarda, mesmo sendo a menor das medidas das sementes, quando é plantado, cresce e se torna a maior das hortaliças. A resposta de Jesus inverte toda a situação e coloca os discípulos numa posição onde eles estão entendendo o seguinte: a responsabilidade que a fé deles cresça não é somente de Jesus, mas é deles mesmos.
Jesus está dizendo para ele o seguinte: plantem a pequena fé que vocês têm e vocês verão isso crescendo, mas a responsabilidade ainda é de vocês. O livro de Judas, mais para frente, vai falar para mim e para você o seguinte: lute para ter o mesmo nível de fé que os santos tiveram. É uma ordenança para nós também. E o versículo 3 do capítulo 1 está escrito para mim e para você o seguinte: edifique sobre a sua santíssima fé, orando em línguas, ou orando no Espírito, mostrando para nós que uma das formas que nós fazemos a fé crescer, além de passos de fé na ousadia, é também orando em línguas. Mas independente disso ou não, o papel principal para que a fé cresça ainda é minha e é sua. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar sobre o amor, não é? Onde ele fala para nós: se nós não tivéssemos amor, não valeria de nada, tudo que nós fizéssemos estaria dando errado, seríamos como um sino de metal que só soa, mas que não tem nada, não tem essência ali dentro. E um dos versículos, Paulo chama a nossa atenção para o seguinte: ainda que eu tivesse o nível completo de fé, ou toda a fé, que é a que dá ordem, está escrito lá, né? A que dá ordem a montanhas para que elas se movam, e elas se movem, se eu não tivesse amor, isso não valeria de nada. Paulo apresenta para nós então um lugar mais alto, onde ele diz o seguinte: o nível completo da fé, ou o nível que a nossa fé deve crescer para chegar, é esse nível, onde montanhas estão se movendo para que Cristo seja conhecido também, mas ainda assim com amor no nosso coração. Isso pode ser tanto literal, eu tenho amigos que já viram isso acontecendo, mas pode ser também, sobre Paulo também fala fortalezas demoníacas, né? Levantes do inimigo que nós vamos ter que lidar, que talvez parece que eles estão mais fixados no lugar onde eles estão do que certas coisas. Tem levantes do inferno que você vai lidar, que você vai colocar a mão e aquilo vai desaparecer com facilidade. Mas tem levantes do inferno, a Bíblia fala para nós, que estão enraizados no nosso meio, como se fossem fortalezas. E é por isso que Paulo escreve o seguinte: é por isso que as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, né? Jesus vive um estilo de vida onde constantemente ele lida com coisas que parecem ser mais fáceis, mas também lida com a destruição de fortalezas no meio da sociedade. Mas ainda assim, o que vai levar a gente para lá é um nível ousado de fé. E a minha e sua responsabilidade ainda é fazer a nossa fé crescer, para que as obras do diabo ao nosso redor continuem sendo destruídas. Cutuca aí quem está ao seu lado, fala isso para essa pessoa: tua responsabilidade é fazer a tua fé crescer, para que as obras do diabo ainda sejam destruídas. Frutificar, fugir da aparência da religiosidade, ainda é destruir as obras do diabo no lugar onde nós estamos. Ir para um lugar onde nós frutificamos à luz da palavra é entender que sim, nós ainda temos um inimigo que se levanta contra nós, sim, nós ainda temos levantes do inferno que vêm para nós, mas frutificar à luz das ordenanças de Cristo é entender que eu e você vamos destruir as obras do diabo que tem se levantado contra nós, independente de que sejam, elas vão cair diante da igreja de Cristo. É isso que está na palavra. E se nós somos igreja e vivemos de acordo com a palavra de Cristo, nós frutificaremos nisso também, tá certo? Eu quero encorajar o teu coração, talvez você não esteja me entendendo, mas eu quero encorajar o teu coração nessa noite, não para que você fique mal por aquilo que você ainda não está vivendo, mas eu quero encorajar o teu coração com passos práticos para que você possa ir para um lugar onde nós sonhamos que nós vamos chegar em algum momento da nossa vida, onde nós veremos as fortalezas do inimigo que tem se levantado contra nós caindo, onde nós veremos enfermos curados, onde nós veremos mortos ressuscitando, onde nós veremos pessoas que às vezes você nem imagina que eles podem ser salvos sendo salvos, onde nós veremos cidades transformadas, onde nós veremos todo tipo de obra do inferno que foi levantado contra nós vindo ao chão, principalmente num período como esse de eleições, né? Nós temos visto constantemente o diabo se levantando para enganar o povo de Deus em tantas faces, ou destruir o nosso coração e nos fazer lutar contra a coisa errada, da maneira errada, fugindo o nosso coração do lugar onde ele deveria estar, que é um lugar de amor, não é? E nós precisamos vencer essas obras constantemente. Sinceramente, a impressão que eu tenho tido nesse último ano sobre tudo que nós estamos vivendo como país é que o Senhor tem colocado o povo dele num lugar onde nós vamos ter que aprender a lutar na guerra de novo. Porque nós aprendemos a desfrutar muito bem e a usufruir muito bem dos favores do céu e dos favores de Deus, mas ainda assim talvez parece que grande parte tem se esquecido do tempo de batalha. E quando o inimigo se levanta contra nós, nós cedemos muito fácil, nós caímos ao levante do inferno muito fácil, nós se deixamos ser abalados muito fácil. A impressão que eu tenho tido nesse último ano, de tudo que nós estamos vivendo como país, o povo de Deus, o país, é que o Senhor tem conduzido o povo dele para um lugar onde nós vamos aprender a lutar na guerra de novo.
Porque o inimigo não deveria estar nos abalando da forma como ele abala, de uma forma simples e talvez sutil, mas ainda assim, eu vejo a mão do Senhor fortalecendo o braço do povo dele para a guerra de novo, onde nós vamos aprender a guerrear e nós vamos sair vitoriosos. Uma última vez, cutuca aí essa pessoa do seu lado, pode dar um dedo na costela aqui para ela pular, para ela acordar, está muito quieta. Mas fala para ela o seguinte: nós vamos aprender a lutar na guerra de novo e nós vamos sair vencedor desse negócio, independente do que seja, tá certo? Enfim, Marcos 5, uma fé ousada. E eu tenho que te chamar a atenção sobre alguns pontos que construíram a fé daquela mulher e que talvez nos levem a perceber que nós ainda precisamos crescer na nossa fé. Uma das coisas que eu quero te chamar a atenção é que havia 12 anos que aquela mulher sofria com a mesma enfermidade, certo? E de repente, provavelmente por conta de testemunhos, é isso que a palavra fala para nós, a esperança e a fé é ativada mais uma vez na vida daquela mulher. Faz 12 anos que ela está lutando com um problema, e pela Bíblia nós podemos falar que o problema dela é sim uma obra do diabo que se levantou contra ela. O próprio Jesus fala para nós o seguinte, que o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. E se Jesus curou essa mulher dessa enfermidade, o próprio Jesus está falando para nós então que a enfermidade dela era uma obra do diabo que se levantou contra ela. E há 12 anos aquela mulher está lutando contra isso. O fluxo de sangue constante daquela mulher provavelmente fez com que ela fosse rejeitada da sociedade e pela comunidade da fé, que ela se associava como judia também ali, não é? Talvez você saiba disso, talvez você não saiba, mas na época de Jesus, mulheres que passam pelo tempo da menstruação, elas deveriam ficar em casa, não é? Elas não podem frequentar as reuniões não é assembleia, da sinagoga. Elas não podem ir para lugares onde elas vão estar junto com pessoas. Se tem uma festa acontecendo na cidade, elas não deveriam fazer. O judeu, na verdade, antigamente, hoje em dia eu não posso falar com 100% de certeza, mas antigamente, na época de Jesus, os judeus eram muito preconceituosos em muita coisa, pelo que você vai ler na Bíblia. E eles tinham preconceito contra mulheres que estavam no tempo da menstruação. De uma certa forma de olhar, você pode falar que talvez era dias de férias, né? Você que às vezes está lá em dias de menstruação e ainda tem que trabalhar, ainda tem que fazer todas as coisas em casa, ainda tem que ir comprar todas as coisas, a Bíblia fala que ali elas estão em tempos de férias, né? Descansando, para que possa ser renovado. O problema dessa mulher é que ela está há 12 anos nessa situação e pela lei dos judeus, ela não pode fazer parte da sociedade por conta desse problema. E muito menos frequentar a comunidade de fé que ela serve. Há 12 anos então, que essa mulher vem sendo excluída das atividades da cidade dela, e se assim a gente pode dizer, das atividades da igreja, que ela faz parte também, não é? Um outro ponto sobre a vida dessa mulher é que, como ela luta com isso há 12 anos, isso poderia ser uma razão para a fé dela ser afetada, de alguma forma. Às vezes a maioria de nós luta contra alguns levantes do inferno por alguns dias e a gente começa a acreditar que Deus desistiu da gente. Imagina essa mulher há 12 anos lutando com uma certa enfermidade. Tem certas pessoas que eu converso com elas começam a falar para mim assim, eu não acho que Deus quer me curar mais. Eu falo, por quê? Porque faz 2 semanas que nós estamos orando e não aconteceu nada. E a Bíblia está mostrando para nós que essa mulher está há 12 anos num lugar onde ela está esperando por alguma coisa, mas depois de 12 anos ela ainda acredita que é alguma coisa. Quando o testemunho chega até ela, que Jesus está passando por aquele lugar, ela não permitiu com que o tempo em que a enfermidade dela havia durado abalasse a fé dela, de alguma forma. Um outro ponto do que está acontecendo com essa mulher é que ela sentia muita dor, de acordo com a palavra, por conta daquilo que ela está passando. Dor e também vergonha pela situação dela. A Bíblia vai falar para mim e para você que nenhum médico mais poderia ajudar ela, e que ela gastou todo o dinheiro dela tentando solucionar o problema, mas ainda assim ela não achou solução nenhuma. Enfim, a aflição que aquela mulher passa não só causa dor para ela, mas causa dor para todo o estilo de vida que ela está construindo. Se tem alguém que você vai encontrar na Bíblia que tinha todas as razões de desistir da sua vida e desistir da esperança de um futuro melhor, ou desistir da esperança onde Deus iria estender a mão para ela e ela sorriria de novo, é essa mulher. Porque faz 12 anos que ela está lutando com esse mesmo problema, mas 12 anos depois nós estamos vendo um grande romper de fé acontecendo. Jesus ainda elogia a fé dela, viu? Grande é a tua fé, mulher. Enfim, dito tudo esses problemas, eu quero que você entenda o seguinte:
Primeiro, essa mulher se aproxima de Jesus com o conhecimento de quem ele era e do que ele havia feito, mas do que ele poderia fazer com ela. Uma marca de uma grande fé, como nós falamos sobre as outras histórias, é uma fé que sabe quem é o nosso Deus e qual é a vontade de Deus para nós. Se eu e você queremos romper com a aparência da religiosidade, o primeiro passo para que a nossa fé cresça deveria ser conhecer quem o nosso Deus é e conhecer qual é a vontade do nosso Deus para os dias que nós estamos inseridos. A nossa maior dificuldade em ver romperes de fé no nosso meio é porque nós não sabemos o Deus que nós servimos e nós não sabemos o que Deus pode fazer no nosso meio. Você se lembra quando Davi matou Golias, por exemplo? Quando Davi chega ao campo de batalha, ele está levando queijo e mantimentos para os seus irmãos e para os generais da guerra. Mas quando Davi chega no campo de batalha, ele encontra uma situação que deixa ele indignado. Você lembra qual é que ele está encontrando? Cutuguei aqui na sua... Fala, leia sua Bíblia, é importante. Mas não dorme não. Davi encontra com uma situação que deixa ele indignado. Faz 3 dias que o exército está sendo afrontado por Golias, um gigante, né? Onde o gigante todos os dias vem, para diante do povo e fala o seguinte: não tem homem aí em Israel não para lutar contra mim. E depois de um tempo ele ainda fala o seguinte: cadê o Deus de vocês, que lutou tantas batalhas por vocês, e agora será se pode ajudar vocês a me derrotar? E Davi fica indignado, não somente pelo que Golias está falando, mas pela Bíblia. Davi fica indignado porque o povo, os homens que estão lutando a guerra, se esqueceram quem era o Deus dele. E é por isso que eles não conseguem romper em fé para uma grande vitória naquele dia. E aí a história está mostrando para nós que eles precisam de um adolescente. Talvez alguns vão falar que é louco, mas nós vamos falar que é corajoso, ousado na fé, que decidiu lembrar ao povo quem que era o Deus dele e qual que era a vontade de Deus. Davi conhece o seu Deus e Davi conhece a vontade de Deus para aquele dia. Ele sabe que a vontade de Deus não era que Golias continuasse falando do jeito que ele estava falando. É por isso que um menino na adolescência parte para aquele lugar e rompe com a afronta do gigante. Uma fé ousada é uma fé que aprendeu quem o nosso Deus é e qual é a vontade do nosso Deus. Em meio a adversidades, em meio a tempos difíceis, se tem algo que o diabo vai querer fazer, é abalar a tua fé de alguma forma. E se a nossa fé continuar num estado onde ela é fraca, nós seremos abalados. O pai do menino que chega até Jesus, ele tem uma fé pequena, mas ainda assim tem fé. Só que um exemplo da fé pequena dele é dizer para Jesus isso: se tu podes, cura o meu filho. Mas a maneira como ele expressa, ele diz o seguinte: o meu problema é esse, o que acontece com o meu filho é esse, o que está rolando com a gente é esse. Normalmente a visão de pessoas que têm uma fé pequena é que o problema delas sempre se parece maior do que Deus. E é por isso que a pergunta daquele homem para Jesus é o seguinte: se você pode, tenha compaixão de nós. Se ele tivesse uma visão maior de Deus do que do problema, ele chegaria contando sim o que está acontecendo, mas diria a Jesus o seguinte: só você pode fazer esse negócio dar certo, nós estamos juntos. Mas ele ainda assim, no final da história, reconhece a Jesus, falou: Jesus, eu creio que o Senhor pode ajudar a gente, mas me ajuda com a minha falta de fé. Uma fé ousada, então, aprendeu quem é o Deus que nós servimos e qual é a vontade de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: quem é o Deus que você serve e qual é a vontade de Deus para a tua vida, na fase que você está lidando hoje? Ainda mais, se você está lidando com adversidades, se talvez o inferno se levantou contra você de alguma forma. Tempos difíceis vão vir sobre todos nós, mas parece que tem horas que o diabo está mirando em todo mundo e tem horas que parece que você está vendo todo mundo sorrindo e só você chorando, de alguma forma. Já se sentiu assim alguma vez? Você olha para um lado, é a gente dando risada. Você olha para o outro contando a piada. Você olha para trás, está o Léo dando aquela risada dele lá. Aí, de repente, você olha para você não para de chorar, não consegue parar de chorar. Tem horas que parece que o inimigo está contra todos nós, mas tem horas que parece que ele escolheu a gente para atacar de alguma forma. Independente de que tempos difíceis nós estamos passando, uma fé que vai se posicionar de forma ousada e que não será abalada pelos tempos difíceis, é uma fé que aprendeu a reconhecer quem Deus é e qual é a vontade dele no meio da tempestade, qual é a vontade do Senhor para nós no meio de um lugar onde as coisas não estão acontecendo da forma como a gente gostaria, não é? Talvez a vida dessa mulher, a gente pode falar, talvez, não posso falar com certeza, mas talvez essa mulher estava num ponto onde faltava isso aqui para ela desistir de tudo. Ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, gastou todos os recursos que ela tinha tentando solucionar o problema. Depois de 12 anos, ela não viu nada dando certo. Faltava isso aqui para essa mulher desistir. Qual que é o ponto de virada para ela? Qual que é a semente de rompimento na vida daquela mulher? Não foi o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é o resultado. Qual é a semente do rompimento da fé daquela mulher?
pelo que a Bíblia mostra para nós. O testemunho que ela ouviu. A Bíblia fala, e ouvindo falar de Jesus, foi para onde ele está. A semente de rompimento na minha e na sua vida, muitas vezes vão ser testemunhos do que é que Jesus está fazendo por aí. Eu sei que tem horas que nós estamos esperando alguma coisa a mais, mas a Bíblia mostra para nós que pessoas que tinham uma fé pequena e pessoas que tinham uma fé ousada receberam da mesma semente. A diferença é que lidaram com a semente de uma forma diferente. A mulher com uma fé ousada, talvez estava isso aqui de desistir, mas no momento em que ela escuta falar sobre Jesus, a chave vira, então de repente o foco dela não era mais o problema. O foco daquela mulher, depois que ela escuta o testemunho, passa a ser o seguinte: se eu apenas conseguir tocar as vestes de Jesus, eu serei completamente curado. Agora minha pergunta para você é o seguinte: depois de ouvir um testemunho, essa mulher ainda tem problemas? Ela ainda sofre com hemorragias? Com certeza. Ela ainda sente as dores do problema dela? Sim. Ela ainda tem a sua conta bancária, eu nem sei dizer se tinha conta bancária naquela época, mas ela ainda tem a conta bancária completamente limpa por conta de tudo que ela tentou fazer. Com certeza, o problema não diminuiu frente ao testemunho. O que aumentou foi o foco dela em Jesus. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes o problema continua do mesmo tamanho. A situação, a adversidade do inferno, às vezes ela não diminui de primeiro momento. Mas o que tem que mudar é a nossa visão do Senhor frente ao problema. Se o problema tem se parecido maior do que o nosso Deus, o que tem que mudar não é o tamanho do problema, mas é o tamanho da minha visão de Deus no meio do problema. É o que é que eu estou enxergando, Senhor. Olhar dessa forma faz nos romper, faz com que a gente consiga romper com a aparência da religiosidade, onde nós não sabemos somente o que Deus pode fazer, mas nós estamos experimentando aquilo que Deus pode fazer, porque o nosso foco mudou. O nosso foco não é mais o problema, nosso foco não é mais a falta, nosso foco não é mais aquilo que nós não vimos acontecendo. O nosso foco é o seguinte: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, o meu problema vai ser resolvido também, eu serei completamente curado, eu verei romperes. Põe a mão no nome dessa pessoa do seu lado, profetiza sobre ela, profetiza o seguinte: nessa estação o nosso foco vai mudar, a nossa visão de Deus vai aumentar, como igreja, profetiza, como igreja, a nossa visão do Senhor vai aumentar, como povo de Deus, a nossa visão de Cristo vai aumentar. Problemas talvez, nós temos que entender isso, Deus não diminui o Golias, Deus aumenta a visão do povo para que a queda seja de Golias ainda, né? Tem aquele ditado, você já ouviu? Quanto maior, como é que é o ditado? Quanto maior o problema, maior a queda. Já ouviu esse ditado? Tem horas que Deus permite com que ainda existam Golias, para que a queda do inferno seja maior, para que a queda do teu inimigo seja mais vergonhosa ainda, não? O Novo Testamento fala para mim e para você o seguinte: que Cristo expôs Satanás e os seus demônios a um lugar de humilhação. Eles foram humilhados, mas eles continuam sendo humilhados quando o povo de Deus se posiciona com uma visão correta de quem Cristo é. Então rompe numa fé ousada para que o gigante tombe de novo diante da glória de Cristo no nosso meio. A nossa visão aumenta e então problemas começam a desaparecer do nosso meio, não é? Se eu apenas tocar o Senhor, eu serei curado. Um outro ponto da fé ousada dessa mulher é que ela se aproxima de Jesus com um grande risco. Você tem que entender isso aqui. Essa mulher não está segura na posição que ela assumiu para estar. Pela lei da sociedade, se alguém pega aquela mulher no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada e morta. Ela não deveria estar ali. A lei dos judeus e a lei da igreja dos judeus está falando com aquela mulher o seguinte: se você for descoberta no meio da multidão, você vai morrer. Aquela mulher, ela está correndo um grande risco no lugar onde ela está. E ainda assim, ela tem que romper com um grande obstáculo para chegar até Jesus. Concorda comigo? Não é um dia qualquer naquela cidade. Jesus já é uma personalidade pública, não? Naquele tempo. As pessoas já conhecem de Jesus e onde quer que Jesus vá, tem uma grande multidão seguindo Jesus. Seria muito mais fácil para aquela mulher, se Jesus tivesse uma palavra de conhecimento e falar o seguinte: vamos na casa daquela irmã, ela está precisando de nós, faz 12 anos que ela está esperando. Seria mais fácil se isso acontecesse? Com certeza, mas não foi o que aconteceu. Jesus está indo para ressuscitar a filha de Jairo naquele dia. Um homem chega para Jairo no meio do caminho, depois dessa situação, falou: sua filha morreu. Jesus está indo para cumprir com uma outra missão. No meio disso tudo, essa mulher vê uma oportunidade de encontrar um romper do céu. João Batista fala para nós no Novo Testamento o seguinte: que desde os dias, na verdade Jesus fala, né? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus tem sido tomado à força
e pela força homens se apoderaram dele. Na história dessa mulher, nós praticamente estamos vendo isso acontecer. Uma mulher que não só experimentou, não só esperou romper vir até ela, mas uma mulher que decidiu cumprir com aquilo que João Batista falava. Se desde os dias do João Batista o reino tem sido tomado à força, então eu vou encontrar um caminho para onde o reino de Deus tem se manifestado. O nosso erro, às vezes, numa fé fraca, é que nós ficamos esperando o romper vir até nós. Uma fé ousada encontra um caminho até o lugar onde o romper está acontecendo. É o que essa mulher está fazendo. Ela poderia ter ficado na casa dela. E eu não posso falar para você se Jesus iria até ela ou não. Aí eu não sei dizer. Eu sei o seguinte: a missão de Jesus naquele dia era ressuscitar a filha de Jairo. Mas aquela mulher com uma fé ousada encontra um caminho até onde o romper está acontecendo, e ali ela encontra um grande romper para ela também. Nós temos que aprender o seguinte: que uma fé ousada se soletra da seguinte maneira: R-I-S-C-O, risco. É assim que você soletra uma fé que é completamente ousada. Pastor Randy Clark, que falava isso, na verdade John Wimber, né? Fundador da igreja Vineyard, ele falava para nós isso. Agora a questão é o seguinte: pessoas que têm uma fé fraca, elas nunca vão correr riscos assim, ou muito menos algum risco. E na verdade o nível de risco que eu e você estamos assumindo tende a corresponder com o tamanho da fé que você tem. Aquela mulher poderia ter sido morta no caminho do romper dela, poderia ter perdido tudo, mas aquela mulher está declarando para o povo o seguinte: é melhor partir para um lugar onde eu corro risco, mas eu encontrarei o meu Senhor, do que permanecer no mesmo lugar onde eu sou derrotado, onde eu continuo vendo o inferno rompendo sobre a minha vida. Pessoas que têm uma fé ousada são pessoas que elas não estão estacionadas no mesmo lugar. Elas decidiram dar um passo para fora do lugar de sofrimento delas. Elas decidiram dar um passo para fora do lugar onde elas não estão vendo nada acontecer. Se o romper não veio até elas, elas estão indo até o romper. O Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé da geração passada, ele tinha uma frase que era meio ousada. As pessoas talvez não entenderam o que ele dizia, mas ele falava o seguinte: quando eu chego num lugar e Deus não está se movendo, eu faço Deus se mover. E as pessoas, é lógico que você vai ouvir um negócio desse aí, você vai querer apedrejar um cara desse. Mas o Smith, ele não teve estudo, né? Ele era um homem muito simples, ele aprendeu a ler para poder ler a Bíblia. Essa é a história de vida dele. Mas, conversando, ouvindo ele falar depois, você entendia o seguinte: que ele tinha plena consciência seguinte: tem lugares que eu vou que Deus não está se movendo naquele lugar. Mas a minha função é se posicionar com uma fé ousada, para que então eu leve o povo para um lugar onde o romper de Deus está acontecendo. Nós temos que entender o seguinte: como igreja, ou nós vamos ser um termômetro, ou nós vamos ser um termostato. Pessoas com uma fé fraca são um termômetro, pessoas que têm uma fé ousada são um termostato, tá certo? O termômetro é o quê? Ele sente a temperatura, ele sabe dizer quantos graus está fazendo, ele sabe se está frio, ou ele sabe se está quente. Mas a única função do termômetro é sentir o que está acontecendo. Normalmente pessoas que têm uma fé fraca, eles são termômetros, porque se eles chegam num lugar onde as coisas estão frias, eles vão sentir só o que está frio. Agora o termostato é diferente. O termostato tem a habilidade de mudar a temperatura do ambiente. Isso é uma fé ousada, e o que Jesus nos chama para ter é uma fé ousada, onde nós não estamos só sentindo o ambiente, falando: nossa, o céu está de bronze aqui em casa, as coisas não estão caindo, nossa, as coisas, parece que o céu fechou na minha vida agora, e nós estamos ali, termômetro, esperando a temperatura aumentar. Não, põe a mão no ombro aí dessa pessoa do seu lado, profetize sobre ela. Você vai falar para ela o seguinte: você vai ser um termostato de Jesus daqui para frente. Ousadia. Nós temos que correr risco. Fugir da aparência da religiosidade é se posicionar de uma forma onde talvez nós estamos correndo riscos. Mas é melhor ir para um lugar onde nós vamos ver o romper acontecendo, do que permanecer num lugar onde nós não estamos vendo nada acontecer. Onde nós estamos ali, a Bíblia fala o seguinte: pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É melhor se posicionar para um lugar onde nós vamos encontrar alegria, do que continuar num lugar onde nós já estamos chorando há meses. E a Bíblia fala: não, é no outro dia que tem que vir alegria. Mas se nós não estamos encontrando alegria, talvez nós temos que mudar a nossa posição. Porque às vezes o lugar que nós estamos está causando, sei lá, uma visão limitada de quem o nosso Deus é. E é por isso que nós precisamos mudar a posição. Falou: não, vá para um lugar onde você vai encontrar uma visão maior de Deus. E ali naquele lugar você encontra alegria. Um outro ponto da vida dessa mulher é que ela pressiona a multidão com persistência e determinação. Quando alguém tem uma visão de Jesus, de quem Jesus é, do que ele pode fazer, do que ele está disposto a fazer, essa pessoa ela não permanece parada. Ainda que existam obstáculos a serem superados, nós não podemos permanecer no lugar de derrota. Você tem que entender que em tempos difíceis nós vamos ter muito obstáculo para ter que lidar.
Nós vamos ter muita coisa que vai se posicionar diante de nós como um grande obstáculo, tentando fazer você olhar para o caminho que está sendo construído à tua frente e fazendo você desanimar. O diabo, às vezes o papel do diabo é chegar do teu lado, apontar para o caminho que Cristo construiu para nós e falar para você o seguinte: olha só quão difícil que vai ser se você for por esse lado aí. Às vezes ele nem fez nada, ele só está falando, só está mostrando para você o tanto de obstáculo. Imagina aqui essa mulher indo até Jesus, fala: olha só, tem 1000 pessoas que você vai ter que cruzar, e se um deles te pegar no meio desse caminho, você vai morrer. Você tem certeza que você quer ir por esse lado? Quantas vezes eu e você não estamos sendo desmotivados de ir para um lugar onde nós estamos encontrando o romper de Deus, porque nós estamos olhando mais para o obstáculo? E é por isso que uma fé ousada é uma fé que sabe que nós vamos lidar com obstáculos, mas ainda assim nós estamos perseverando, porque em algum momento o obstáculo vai ceder e nós vamos chegar em Jesus. E no meio da nossa perseverança, tudo que nós estamos falando é o seguinte: se eu apenas tocar Jesus, se eu apenas encostar a minha mão em Jesus, eu sei que eu verei o grande romper vindo sobre a minha vida, eu sei que eu viverei a palavra, né? É o nosso lema, nós não vamos só ler a Bíblia, nós vamos viver a Bíblia, né? E eu sei que talvez você está há 12 anos lutando com alguns obstáculos para ver a Bíblia se manifestando no teu dia a dia. Eu quero encorajar o teu coração o seguinte: persevere, mesmo em meio a obstáculos, porque se você tocar em Cristo, talvez seja amanhã, talvez seja hoje, talvez seja semana que vem, mas persevere frente a obstáculos, porque a hora que você encostar a tua mão em Jesus, talvez o céu vai parar e vai falar para nós o seguinte: grande poder está sendo liberado naquele lugar, porque pessoas perseveraram na fé ousada. Amém? Eu creio nisso para mim e para você. Uma outra coisa de pessoas que rompem com a aparência da religiosidade que tem a ver com pessoas que estão encontrando graça que libera poder na vida delas, tá certo? Poder do Espírito é uma promessa de Jesus para nós, mas segundo a Bíblia, o poder viria a partir do lugar onde nós conhecemos a graça de Cristo. Agora, a questão da graça é que acesso à graça se dá por uma posição onde nós somos humildes no nosso coração. E às vezes, lidar com tempos difíceis, Paulo falou para Timóteo o seguinte: nos últimos dias nós vamos lidar com tempos difíceis por conta de pessoas que são orgulhosos, arrogantes, amantes de si mesmos, mais amantes de prazer, querem viver para si mesmos ao invés de viver para Deus. Se nós queremos romper com a aparência da religiosidade onde nós não frutificamos à luz da palavra, nós vamos precisar do poder do Espírito sobre nós. Mas se você quer poder do Espírito, primeiro você precisa da graça de Cristo. Agora, se você quer a graça de Cristo, você precisa de um coração humilde para receber. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, a questão da humildade também é que a Bíblia vai falar para nós o seguinte: que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça maior ao humilde. Algumas traduções estão falando isso, né? Uma graça maior Ele concede àqueles que são humildes. Provérbios capítulo 3, versículo 34 fala assim: Ele zomba dos zombadores, mas concede uma graça maior aos humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 9 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo e veio a ser servo, tornando-se semelhante a todos os homens. E se encontrando na forma humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome. A Bíblia constantemente está nos ensinando que partir para uma posição onde talvez nós estamos se forçando para um lugar de humildade é um lugar onde nós encontraremos uma graça maior. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, a Bíblia vai falar o seguinte: se humilhe debaixo da potente mão do Senhor e Ele exaltará você no devido tempo. Na hora certa, o Senhor colocará você em lugares altos, grandes romperes vão vir. Paulo fala para nós sobre fortalezas, e um dia específico na história de Marcos, os discípulos praticamente, quando eles vão expulsar o demônio daquele menino, mas que está agindo sobre toda a família, provavelmente eles estão lidando com uma fortaleza que está enraizada na mente do pai daquele menino e no coração daquele menino há anos. Fortalezas normalmente se parecem com situações onde nós somos enganados por uma forma de pensar que é demoníaca, mas que nos afasta da vontade de Deus para a nossa vida. Provavelmente os discípulos estão lidando com a fortaleza, e o romper para eles, segundo Jesus, viria a partir do lugar do quê?
mais jejum e mais oração. Não porque a fortaleza cai a partir de mais jejum e mais oração, mas porque a nossa fé é renovada e é fortalecida a partir de um lugar onde nós estamos se humilhando em jejum e oração, para que o Senhor venha sobre nós e a graça de Cristo em nós aumente e o poder de Deus se aperfeiçoe justamente na nossa fraqueza. O caminho para o poder do Espírito é um lugar onde nós estamos abraçando a graça de Cristo. Se você lê, por exemplo, quando Jesus foi levado para o deserto, quando ele é batizado por João Batista, está escrito na sua Bíblia o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias jejuando, Satanás aparece a Jesus e então tenta Jesus, mas Jesus é vitorioso. Quando Jesus vence a tentação, a Bíblia fala que ele volta então à terra dele e ali ele começa um grande romper apostólico, né? Sinais, maravilhas, treinando pessoas sendo enviadas. Mas daí nesse versículo está escrito para nós o seguinte: então Jesus voltou do deserto cheio do poder do Espírito Santo. É engraçado porque tem muita gente que acha que algumas palavras estão por acaso na Bíblia, mas eu quero incentivar você a prestar atenção no que você está lendo. Nada que está na Bíblia é por acaso, certo? Nenhuma palavra foi escolhida por acaso, falando, não, essa palavra é mais bonita. Parece a gente, né, na época de escola, aprendendo a fazer redação, tem que fazer uns textos de 50 linhas, você usa todas as palavras bonitas que você tem, e aí falou, entretanto, porém, né, uns negócios assim, né? O vestibular, né, essas coisas assim, você tem que, às vezes, mostrar uma linguagem bonita. A Bíblia não foi escrita dessa forma, não foi escrita para mostrar conhecimento, sabedoria. Tudo que está, toda palavra que foi usada na Bíblia, é pensando em alguma coisa. Nesse texto específico, a Bíblia, no primeiro versículo, fala para nós o seguinte: Jesus foi ao deserto, cheio do Espírito, mas quando ele voltou de lá, ele voltou cheio do poder. Mais para frente, quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que ele aparece aos discípulos, sopra sobre eles e fala o seguinte: recebam o Espírito Santo. Mas logo em seguida, a ordenança de Jesus para eles é o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do quê? Poder. Constantemente, tem outros textos que a gente poderia falar, mas nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas constantemente a Bíblia está chamando a nossa atenção para dois estados que nós podemos estar andando com o Espírito Santo. O primeiro é que você vai ser cheio do Espírito. E quando isso acontecer, o que Gálatas 5 fala para nós vai acontecer: paz, alegria, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Você é selado com o Espírito para a sua salvação. Normalmente isso acontece quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia nos incentiva, mesmo cheios do Espírito, a buscar então para um lugar onde agora nós seremos cheios do poder do Espírito, o Dunamis. E quando Jesus incentiva os discípulos a jejuarem e orarem, porque aquela caça só saía com mais jejum e mais oração, ele estava falando sobre se humilhem debaixo da potente mão do Senhor. Ele exaltará vocês, levando vocês para um lugar onde o Dunamis do Espírito se manifesta, então fortalezas venham ao chão nesse lugar. Você tem que entender o seguinte: tem levantes do inferno que você vai lidar que vão sair fácil. Agora, tem coisas que nós vamos lidar nessa vida que nós precisamos talvez se colocar de forma humilde debaixo da mão do Senhor, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza de alguma forma. Talvez, por exemplo, se você ora por enfermos, você vai sentir isso com clareza. Às vezes você ora por problemas no joelho, dores no joelho, e saem fácil, mas quando você encontra um câncer, parece que aquilo resiste a você de alguma forma. Tem coisas que às vezes tem levantes do inferno, talvez que pessoas se levantam contra você de alguma forma, mas tem situações que parece que estão resistindo fácil, estão resistindo mais. A Bíblia está falando para nós o seguinte: então, se esse é o teu problema, se humilhe debaixo da mão do Senhor, e a graça encontrará você, e o poder de Deus se aperfeiçoará na tua fraqueza. Não é que nós estamos jejuando e orando como uma moeda de troca ao Senhor, para que Ele faça mais por nós. É que muitas vezes a falta de adotar uma posição humilde nos coloca como uma pedra de tropeço para aquilo que Deus quer fazer na terra. Porque a nossa carne, a nossa vontade começa a estar num lugar onde nós estamos impedindo a vontade de Deus de acontecer, de alguma razão. E é por isso que a Bíblia fala para nós o seguinte: jejue e ore mais, para que então a graça te encontre, você está se humilhando debaixo da mão do Senhor. É engraçado, né? Mas uma das traduções de jejum é se humilhar diante de Deus, por exemplo. E quando a Bíblia está falando para nós no Antigo Testamento, você vai ver gente se vestindo de pano de saco, jogando cinza na cabeça. A graça de Cristo fala para nós, falou: não, quando o noivo não estiver mais entre vocês, jejue e ore. Então você vai ver a mão do Senhor encontrando você. A gente só tem que se posicionar para um lugar onde nós estamos orando o seguinte: falou, Deus, eu não quero esperar que o Senhor me humilhe de alguma forma, mas eu estou me colocando na posição onde eu quero ser humilde debaixo da tua mão, para que o Senhor venha e faça como tu quiser. Você tem que entender que na tua vida vai acontecer, andando com Deus, vai acontecer duas coisas.
ou você vai ser quebrado, ou você se dobra diante da vontade de Deus. A história do filho pródigo, nós estamos vendo um menino que foi quebrado, mas que precisou se dobrar diante da vontade de Deus. Agora, ser quebrado é bom, não é ruim. Quebrantado, a tradução de quebrantado é ser quebrado por Deus. Só que, quando Deus te quebrar, talvez vai doer em algumas coisas. Porque Ele vai pisar em áreas da tua vida que você não queria que Ele estivesse pisando. Ele vai confrontar você em coisas que às vezes você não queria que ninguém mexesse ali. É por isso que a Bíblia nos ensina o seguinte: mais fácil do que esperar com que isso aconteça com você, se dobre diante da vontade de Deus. Porque quando nós não nos dobramos diante de Deus, nós vamos precisar ser quebrados de alguma forma. Todo mundo precisa de um coração quebrantado. Essa é a realidade. O Novo Testamento está falando para nós isso, falou: se dobre. Porque se você não se dobrar diante da vontade de Deus, você vai ser quebrado em algum momento. E é mais doloroso ser quebrado do que se dobrar. A história do filho pródigo, nós estamos vendo um menino com um coração arrogante, que sabe que acha que sabe de tudo. E precisou ser quebrado por Deus. Deus levou ele para um lugar onde ele usufruiu de muita coisa, mas perdeu tudo aquilo. E aí no final está cuidando de porcos. E naquele momento, ele pensa o seguinte: na casa do meu pai, eu tenho de bom melhor. O que está acontecendo com aquele menino? Ele está sendo quebrado na parada. Mas daí quando ele volta para a casa do pai dele, uma grande festa está acontecendo, com certeza. Mas e se Jesus tivesse continuado a parábola? Como é que você acha que Jesus teria continuado? Porque a parábola acaba o seguinte: o pai falando para o irmão do filho pródigo, falando para o irmão do filho pródigo o seguinte, falou: filho, você que está na casa comigo há tanto tempo, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu, enfim, é assim que acaba a parábola. Mas se Jesus tivesse continuado a parábola do filho pródigo, como é que você acha que ia ter acontecido? Uai, 2 dias depois daquela festa, o pai daquele menino morreu e ele então se tornou o senhor de toda a herança que ele tinha. Você acha que ia ser assim? Que ia continuar a parábola? É lógico que não. Se Jesus tivesse continuado a parábola, estaria escrito na minha e na sua Bíblia o seguinte: e aquele menino então voltou para a casa do seu pai, para a mesma posição da onde saiu, para fazer as mesmas coisas que ele fugiu, para respeitar o seu pai de uma forma que ele não queria respeitar e para continuar trabalhando com coisas que ele tentou fugir daquilo. Então, passado anos, aquele menino amadureceu e quando o pai morreu, ele pôde se tornar herdeiro e senhor de tudo. Mais à frente a Bíblia fala para nós o seguinte: enquanto o herdeiro é um menino, ele não se difere em nada dos trabalhadores do seu pai. Mas quando ele amadurece, aí sim, ele pode ter acesso à herança completa. Se Jesus tivesse continuado aquela história, você estaria vendo um menino que se dobrou diante da vontade do pai dele e voltou para um lugar que às vezes ele não queria estar, mas ele entendeu o seguinte: aqui é o lugar que eu tenho que estar agora. Talvez em meio a tempos difíceis o Senhor vai te dar uma escolha de ser quebrado ou se dobrar diante da vontade dele. E às vezes quando nós estamos se dobrando diante de Deus, você tem que entender que talvez Deus vai te colocar no lugar que você tentou sair, voltando a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo antes. Às vezes o nosso pensamento é o seguinte: falou, não, quando eu me quebrar, quando Deus me quebrar, Ele vai me colocar num lugar de primeira, onde eu tenho acesso a coisas mais altas. E nem sempre. Muitas vezes Deus nos quebra para te fazer voltar para o lugar que você saiu, para voltar a fazer as mesmas coisas que você deveria estar fazendo. Ele falou: ó, você precisa amadurecer. O processo de se dobrar é para amadurecer o teu coração, para que então você possa encontrar um romper da palavra na sua vida. A Bíblia já falou isso para nós: enquanto nós somos meninos, nós não temos acesso a uma herança completa. E é por isso que a gente precisa ser amadurecido. Mas o processo de amadurecer é aprender a se dobrar diante da vontade de Deus. Quebrar você vai ser para quebrar o nosso coração orgulhoso. Agora, se dobrar é entender o seguinte: falou, eu não queria estar aqui, mas se é aqui que Deus quer que eu esteja, fazendo isso aqui, eu continuo aqui, eu continuo perseverando. Se Jesus está ali na frente e a multidão está aqui, e o caminho para o romper é isso aqui, talvez eu não queria enfrentar a multidão, mas se o romper está ali na frente, eu vou enfrentar a multidão. Isso é se dobrar diante da vontade de Deus. Às vezes se dobrar diante da vontade de Deus vai ser se olhar o seguinte: eu ainda não vi enfermos sendo curados, mas eu vou continuar tentando, porque é isso que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. Talvez é continuar convidando pessoas que você está há anos convidando eles para ir na célula, para vir na igreja, orando pela salvação deles e até agora nada. Mas a vontade de Deus é o quê? Que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes são lugares que ele não queria estar, fazendo coisas que ele não queria estar fazendo. Mas é melhor se dobrar do que esperar ser quebrado de alguma forma. Mas em todo caso, todos nós vamos ser quebrados em algum momento. Nós precisamos andar com o coração quebrantado o tempo todo. Mas é mais fácil escolher se dobrar diante de Deus do que esperar com que Ele venha e nos humilhe, né? Cutuca aí quem está do seu lado, fala assim: nós vamos acabar, fica tranquilo, vou orar por você. Mas fala para essa pessoa assim: falou, é melhor se dobrar diante da vontade de Deus do que esperar a marreta do céu atingir você.
de alguma forma. Porque a hora que o anjo descer, rapaz, a hora que a espada do Senhor nos encontrar, é bom, vai ser bom, né? Isso é bom. Tem horas que o Senhor precisa quebrar a gente porque nós estamos crescendo da forma errada. E aí Deus precisa quebrar o vaso para remoldar o vaso no formato que Ele queria que o vaso fosse, né? É bom que isso aconteça, mas enfim. E a última coisa que eu quero falar com você nessa noite, orar por você, é que nós fugimos da aparência da religiosidade num lugar de unidade. Unidade da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 17, e alguns versículos antes também, mas Paulo está fazendo uma distinção sobre o seguinte: antes nós éramos judeus e gentios, agora todos nós somos a igreja de Cristo, por meio do corpo de Cristo, pela vontade de Deus, para ser uma família ao Senhor, mas um templo do Espírito Santo também. É isso que está escrito ali. Romper com a aparência da religiosidade é entender que tem certos romperes da Bíblia que para nós, se você tivesse nascido na época do Antigo Testamento era outra história, mas para nós hoje só vai acontecer num lugar de unidade da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo nem sempre é o que nós estamos pensando. Não tem a ver com lugar ou a questão que nós frequentamos, né? Imagine só, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, cresceu numa ilha e ela lê as cartas de Paulo às igrejas. E aí ela sai dessa ilha a primeira vez na vida, ela cresceu lendo a carta de Paulo, ela sai dessa ilha a primeira vez da vida dela e ela vem para a nossa sociedade desesperada, maluca, o seguinte: me leva para uma igreja, porque eu cresci lendo sobre isso aqui, eu quero participar de uma igreja. Se a gente trouxesse essa pessoa para a nossa igreja, você acha que ela ficaria frustrada? Ou você acha que ela olharia para nós e falaria: tudo que eu li sobre igreja, nós estamos vivendo, vocês estão vivendo isso aqui? Tem um livro muito bom que fala sobre isso, do Francis Chan, né? Chama Cartas à Igreja. Não sei se você já leu, mas vale a pena ler. Ele trabalha muito nesse sentido. Mas muitas vezes o nosso conceito de igreja é um conceito errado, porque foge muito daquilo que a Bíblia fala para nós do que é a igreja. E você tem que entender o seguinte: talvez de forma resumida, a igreja são três coisas. Primeiro, a igreja é uma família para o Pai. Não tem a ver com o prédio que a gente frequenta, não tem a ver com o lugar que a gente participa. Igreja não é um lugar que você frequenta. Olha para quem está do seu lado e fala assim: igreja não é um lugar que você frequenta. Igreja é uma família que você pertence. Fala para ela, pode falar. Primeiro, o conceito de igreja é que nós não somos um lugar, nós somos uma família que nós pertencemos. O que Paulo fala para a igreja em Efésios é sobre isso. Falou: antes nós éramos judeus e gentios, fazíamos separação de lugares, agora nós somos uma família para o Pai. Nós pertencemos a uma mesma família. O pastor Carlito Paz, da igreja da cidade em São José dos Campos, alguns de vocês conhecem ela, uma igreja muito boa, ele fala assim para nós: igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. A The Mountain não é um lugar que você frequenta, mas é uma família que você pertence. E na verdade você tem que tomar uma decisão no teu coração, se você quer fazer parte dessa família ou não. Porque frequentar a The Mountain não é algo que você vai fazer. Frequentar o prédio da igreja não é algo que você vai conseguir. Na verdade, se a gente vem para cá só com o objetivo de frequentar uma igreja, você vai ficar frustrado com a gente. Provavelmente, talvez você já tenha se frustrado com a gente, se você veio com esse pensamento. Mas a The Mountain não é um lugar que você vai frequentar. É uma família que você escolheu participar dela. É uma família para o Pai, né? Não é uma família para nós mesmos. Porque cada um de nós já tem a sua própria família e a gente sabe que às vezes família dá problema. E às vezes mais uma, falou, pelo amor de Deus, só Jesus mesmo, para fazer a gente sair da nossa família, para juntar outra família, né? Para criar outra família, né? É uma benção. Caio e a Catarina casaram agora, é uma benção, né? Para formar famílias novas, né? Isso é muito bom. Mas primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja não é um lugar que nós frequentamos, é uma família para o Pai. Segunda coisa, definição de igreja, é que a igreja é um corpo para Cristo. Igreja não é o ajuntamento da uniformidade. Igreja é o movimento de uma unidade na terra. É sobre isso que a Bíblia fala para nós. Igreja não é o ajuntamento de pessoas que são iguais. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa é completamente diferente de você. Na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, nós somos tudo diferentes. Glória a Deus por isso. Porque o chamado da igreja não é para ser igual. Nós não fomos chamados para andar uniformizado por aí. Falando, olha só, nós somos tudo igual. Você não foi chamado para andar por aí, as pessoas olharem para você e ficar chamando assim, sabe?
Ou ficar olhando para você e falando, Léo, ela falou, rapaz, eu olhei para você, achei que... Isso, eu sei que isso acontece, mas o chamado de igreja não é para uniformidade. O chamado da igreja é para andar em unidade, porque nós não somos um lugar que nós pertencemos, nós somos uma família, mas segundo a Bíblia nós também somos um corpo. E a questão do corpo é que o corpo não é uniforme, o corpo é diferente nas suas partes, mas ainda assim ele aprende a trabalhar em unidade. Essa é a realidade. A tua mão é completamente diferente do teu pé, mas isso não impede eles em trabalhar em unidade para seguir a ordem da tua cabeça. Você não precisa ser igual a essa pessoa que está do seu lado. Essa é a nossa realidade como igreja, glória a Deus por isso. Eu olho para mim, né? Eu falo, glória a Deus que ninguém precisa ser igual eu. Eu sou muito chato, tem horas aí, né? Tem horas que eu sou muito legal, mas tem horas que eu sou muito chato. E glória a Deus que nós não precisamos ser uniforme. Ao chamado para nós, para romper com tempos difíceis e romper com a aparência da religiosidade, é como é que nós vamos ser o corpo de Cristo. Trabalhando em unidade, entendendo o seguinte, nós somos diferentes. Com certeza, alguns de nós são mão, outros são pé, outros são outras partes do corpo, mas ainda assim, nós estamos andando num lugar de unidade, não é? O seu chamado não é para receber algo do corpo, mas é para ser corpo junto com a gente. Essa é a sua realidade. Olha para quem está ao seu lado. Fala para essa pessoa assim, você não veio aqui hoje assistir uma pregação. Você não veio para cá só para assistir uma pregação. Você veio com esse pensamento, eu sinto te dizer, mas você está com a mente errada. Isso aí não é o chamado da igreja. Você não veio para cá só para assistir uma pregação. Você veio para cá para participar do corpo. Essa é a realidade. A pregação, na verdade, é uma parte mínima do que nós estamos fazendo. A gente faz, na verdade, o que a Bíblia ensina que a gente tem que fazer. Né? O Novo Testamento fala, não, instruam uns aos outros. Né? Jesus fala, ensinem uns aos outros a praticarem todas as ordenanças. Mas é a parte mínima do que nós estamos fazendo. Se você veio para cá só para assistir uma pregação e voltar para a tua casa, você vai ficar frustrado ao longo da tua vida. Porque o chamado da igreja não é venha, participe de um lugar, ouça uma pregação e volte para a sua casa. Seja corpo junto com a gente. Trabalhe em unidade. Trabalhe, participe daquilo que está acontecendo. A verdade é essa, nós só somos igreja de verdade quando eu estou participando daquilo que Deus está fazendo no corpo, daquilo que Jesus está fazendo no corpo. E você tem que entender o seguinte, não tem a ver com você pregar, porque às vezes você vai chegar para mim no final do culto e vai falar, então domingo que vem eu vou pregar. Não é sobre isso, mas é entender o seguinte, nós temos habilidades e dons diferentes, o Senhor deu para você habilidades e dons que são diferentes, e talvez você veio para cá nessa noite e sei lá, a palavra não é algo que você precisaria ouvir, talvez Deus já está ministrando seu coração sobre isso e confirme, glória a Deus, mas às vezes você tem que entender o seguinte, você veio para cá nessa noite porque o joelho precisava de um pé. E se o pé não estivesse aqui nessa noite, o joelho ia ter um problema. Essa é a realidade. Às vezes você veio para cá nessa noite porque a outra mão precisava de uma mão. Porque ela estava cansada de segurar tudo sozinha. E ela precisava da outra mão nesse lugar nessa noite para abraçar ela e falou o seguinte, nós estamos juntos, é nós. Nós estamos em unidade. Não é o ajuntamento de pessoas iguais. Mas é como é que eu e você estamos caminhando em unidade. Não é se você veio para cá para receber alguma coisa e vai voltar para sua casa, mas é como é que você está participando do corpo. Nós somos diferentes, mas a única coisa em comum que nós vamos ter é que nós estamos ouvindo o cabeça, que é Cristo. Nós estamos fazendo o que Jesus fala para a gente fazer. Não é? 1 Coríntios 11, 17, nós vamos ver a instrução de Paulo para a ceia do Senhor. E nós não vamos ter ceia hoje, é semana que vem. Tá bom? Eu sei que semana que vem é domingo de eleições, mas ainda é dia de ceia para nós, tá bom? Cutuca quem está do seu lado. Falou, você trate de vir na ceia. Semana que vem nós temos ceia. Unidade, é isso aí que nós precisamos, é unidade, tá bom? Nós vamos estar aqui juntos para ver o resultado das eleições. Né? E independente do que é que você pense, nós vamos se amar em Cristo juntos aqui domingo que vem, tá bom? Eu quero encorajar o teu coração com isso aí. Nós somos partes diferentes do mesmo corpo, mas nós ainda ouvimos o mesmo cabeça. E o cabeça está dizendo para nós o seguinte, se ama, independente do que você acredita, se ama, tá bom? Domingo que vem, você está aqui para se amar, tá certo? Não para brigar com ninguém, enfim. 1 Coríntios 11, versículo 17, Paulo dá uma instrução à igreja de Corinto sobre a ceia. E ele fala para a igreja de Corinto o seguinte, vocês são ruins, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão se reunindo da forma errada. E aí você vai ver por quê. Aí o negócio que Paulo fala para eles é o seguinte, alguns de vocês estão chegando antes e são esfomeados, e aí estão comendo tudo que tem, e não deixam para os outros. E aí os outros vêm e passam fome, e aí vocês vão satisfeitos para casa. E aí Paulo instrui o seguinte, se você precisa de mais alimento, come em casa.
Mas vem, participa, mas come em casa. Você já ouviu isso aí quando você era pequeno, da sua mãe também? Às vezes minha mãe chegava e falou, come em casa, para não dar vergonha na festa. Mas a instrução de Paulo para eles é o seguinte, falou, come em casa. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é a igreja mais completa do Novo Testamento em relação aos dons. Ninguém experimenta tantos romperes sobrenaturais quanto eles, mas eles estão errados em muita coisa. Não é porque nós estamos vivendo romperes sobrenaturais que nós estamos certos. Mas aí Paulo fala contra a falta de unidade deles. Ele fala para eles assim, vocês têm que entender que a posição de vocês está errada. Vocês estão indo para lá, para a comunhão, para a unidade, para comer. Mas na verdade, vocês deveriam estar indo para a conexão, para estar junto. Se você precisa de mais alimento, come em casa, mas vem. E aí eu quero encorajar o teu coração a entender o seguinte, talvez você vai vir para a nossa igreja, você vai ir para a tua célula, você vai falar para nós o seguinte, o alimento que eu estou comendo é muito pouco para mim. Mas daí a ordem de Paulo vale para nós. Falou, então come em casa. Porque nós não estamos se reunindo aqui para se alimentar. Você não vem para a igreja para se alimentar. Você não vai para a tua célula para se alimentar. Alimento sólido, segundo a Bíblia, você vai encontrar quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta em secreto e ali que seu pai te vê em secreto. Ele vai te recompensar. Agora você não vem para a igreja para ouvir uma pregação que vai te alimentar. Você não vai para a tua célula para ouvir um estudo que vai te alimentar. Porque essa não é o chamado da igreja, não é alimentar. É lógico, nós estamos comendo. Só que às vezes o que você está comendo hoje aqui não supre a tua fome toda. Espiritualmente falando, é bom você ser um pouco mais esfomeado. É bom que você tenha mais fome. Mas o chamado da igreja não é você ir para um lugar onde ele fala, nossa, toda vez que eu estou aqui, eu estou sendo alimentado. O chamado da unidade da igreja é a conexão. E é por isso que Paulo repreende a igreja de Corinto, porque eles não entenderam isso. Falou, vocês estão indo só para comer, quando vocês deveriam estar indo para estar junto uns com os outros. Não só, é lógico, é muito bom quando nós recebemos uma palavra muito boa, não? Agora, nós temos que entender que o chamado nosso para romper com a aparência da religiosidade em meio a tempos difíceis é entender que é o seguinte, nós só precisamos estar juntos, como corpo. É nesse lugar que o Senhor ordena a bênção entre os irmãos, é nesse lugar que o Espírito Santo traz uma visitação poderosa, talvez no meio das palavras mais simples. A minha oração nesses últimos tempos, para a nossa igreja, tem sido o seguinte, falou, Deus, que palavras extremamente simples sejam pregadas no nosso meio. Mas que nós venhamos ver o romper do Espírito Santo na unidade que nós nunca vimos acontecer. Porque eu entendo o seguinte, que coisa mais profunda você vai encontrar no teu secreto. E é por isso que eu estou orando por isso, por Deus, palavras simples no nosso mundo. Pessoas encorajando uns aos outros de forma simples, mas um romper do Espírito na unidade que nós vimos em Atos 2. Quando todos juntos oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós vamos ver logo em seguida o seguinte, quando Pedro se levanta junto com os outros apóstolos, 3.000 se converteram. Falando algo extremamente simples, eles não estão falando nada muito profundo. Eles estão num lugar de completa unidade. Nosso problema, e eu não falo da nossa comunidade, mas às vezes o nosso problema é que o mundo lá fora, ele olha para um lugar como esse e ele encontra um lugar onde pessoas só estão sendo supridas nas suas necessidades. Ao chamar de Jesus para mim e para você, não é vir para cá para ter as suas necessidades supridas. O mundo lá fora não pode olhar aqui para dentro e encontrar pessoas que só estão tendo as suas necessidades supridas, por mais que isso seja bom. Eu sei, nós vamos orar por você e coisas vão romper, com certeza. Mas o mundo lá fora não pode olhar para um espaço na igreja, não pode olhar para um espaço onde a igreja está se reunindo e encontrar só pessoas que estão tendo suas necessidades supridas. Não é esse o chamado da nossa vida. O mundo lá fora tem que olhar para nós e encontrar um lugar onde a vontade de Cristo está sendo manifestada na terra, não a nossa vontade. Talvez a minha necessidade vai permanecer por mais um tempo, mas quando o mundo lá fora olhar para nós, ele vai ver aquilo que Jesus falou está acontecendo com eles também. Eles têm problema? Tem problema. Tem necessidades? É lógico, é só você conversar com essa pessoa que está do seu lado, você vai descobrir o quanto de necessidade ela tem. Mas quando as pessoas lá fora olharem para nós, elas têm que ver o seguinte, falou, às vezes Deus, na bondade deles, está suprindo necessidade, porque Deus é o nosso provedor. Mas aquilo que eles mais estão vendo no nosso meio é a vontade de Cristo, que é o cabeça, se manifestando em nós. É a gente amando uns aos outros, são ordenanças sendo cumpridas, mesmo em meio a necessidades. É nesse lugar que nós fugimos da aparência da religiosidade, a vontade de Cristo se manifestando. E a última coisa para a gente orar é que a igreja é um templo para o Espírito Santo. Igreja não é feita de tijolos, segundo Efésios. Igreja é o ajuntamento de pedras vivas. E a questão é que a pedra viva é essa pessoa que está do seu lado aí. E não me entenda errado, certo? Eu não sou igreja. E você não é igreja. Nós somos igreja. Sozinho a gente não é nada.
Na tua casa você não é nada. Afastado do corpo você não é nada. Segundo a Bíblia, nós só somos a igreja quando nós estamos juntos. Porque eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos a igreja. Talvez você seja um dedo do corpo, mas fora do corpo nós não somos nada. Na verdade nós estamos mortos. Corta teu dedo fora para você ver. Não, peraí, não faz isso não, está gravando. Não, brincadeira. Mas se alguém cortar o dedo fora, a mão fora, tem vida ali? Não tem. Porque a mão sozinha não é nada. O polegar sozinho não é nada. O pé sozinho não é nada. Agora, conectar ao corpo que está ligado à cabeça, aí sim nós somos a igreja. Aí sim nós somos o corpo. Aí sim pedras vivas se ajuntam e nós então somos o templo do Espírito Santo. Uma pedra sozinha não forma um templo para o Espírito. Agora, segundo Efésios, o ajuntamento de pedras vivas é o que constrói o templo do Espírito. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você veio para cá nessa noite. Porque uma pedra sozinha não faz nada. Agora, pedras juntas, construídas sobre a pedra angular, pedra de esquina, é isso que a Bíblia fala. Sabe por que é pedra de esquina? Porque a pedra de esquina é uma pedra perfeita, polida, precisa ser perfeita, porque todas as outras pedras vão ser colocadas em cima da pedra de esquina. Por isso que a pedra de esquina angular, ela precisa ser perfeita. Só Jesus poderia estar nesse lugar. Agora, a questão das outras pedras que vão ser colocadas em cima é o seguinte, que se elas não forem parecidas com a pedra angular, não tem como usar elas na construção. E é por isso que se eu e você queremos continuar sendo quem nós somos, nós não somos igreja. E às vezes renunciar a nós mesmos para que Cristo viva é o que faz com que você saia da sua casa e venha para um lugar como esse, ou vá para a tua célula, para que o ajuntamento de pedras aconteça, então o templo para o Espírito seja levantado. É nesse lugar que nós podemos olhar um para os outros e falar o seguinte: é nós. Cutuquei quem está no celular, fala aí. É nós. Nós somos igreja, segundo a Bíblia. Quando eu abro mão do meu eu para poder caminhar junto, é onde nós somos igreja. E é nesse lugar que a aparência de religiosidade é vencida, porque somente num lugar onde nós somos diferentes uns dos outros, tentando ser parecido com Jesus, que o verdadeiro amor vai se manifestar. E se tem um negócio que vence tempos difíceis e atitudes difíceis, é o amor. Essa é a verdade. Se tem algo que vai encorajar você a andar pela fé, se tem algo que vai encorajar você a ir para um lugar de graça para ser humilhado, mas se dobrar diante da vontade de Deus, e se tem um negócio que vai encorajar você a continuar andando em unidade, é o amor, que é Cristo, a pedra angular. Se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, essa é a nossa realidade. Se não fosse Ele, a gente estaria brigando entre nós, em época de política, né? A gente estaria se matando uns aos outros, um negócio assim. Mas por conta do verdadeiro amor, é que nós entendemos o seguinte: eu tenho uma família que eu pertenço, onde nós temos nossas diferenças. A graça de Cristo tem nos encontrado, nós estamos ousando na fé, mas nós estamos vivendo a palavra de Deus. Feche seu olho, eu quero orar com você. Ramon, sobe aqui, por favor. Toca o violão aí. Ô Léo, ajuda aí. Feche seu olho. Tempos difíceis é algo que nós vamos passar. O levando do inferno contra nós vem. Essa é a realidade. A diferença é que existem pessoas em meio a tempos difíceis que eles têm aparência da religião, aparência de religiosidade, enquanto outros estão vivendo o que Jesus disse que aconteceria. Paulo fala que um dos problemas dos últimos dias são pessoas que aparentam que vivem essas coisas, mas a solução são pessoas que vivem essas coisas. Nos últimos tempos nós teríamos problemas, mas a vantagem é que Jesus vence no final. E a Bíblia fala que a igreja venceu com Cristo. Não é uma parte do corpo sozinho, não é uma pedra sozinho, mas é a igreja que vence com Cristo. Uma igreja, uma noiva pura, perfeita e sem manchas, né? Onde nós estamos se permitindo ser lapidados, onde a nossa fé tem aumentado, onde talvez nós estamos lidando com fortalezas do inimigo, mas nós estamos escolhendo, orando ao Senhor o seguinte: meu Deus, eu me coloco numa posição de humildade diante do Senhor, para que a Tua graça aumente em nós e o Seu poder se manifeste na nossa fraqueza. Mas é um lugar onde nós estamos andando em unidade. Nós não somos iguais, nós nunca vamos ser, e a gente nem precisa. Você tem os seus dons, suas habilidades. O chamado para ser igreja é junte o pé com a perna.
E a perna com o tronco, e o tronco com os braços com a mão, mas tudo ligado na cabeça. Se a gente fosse só um corpo sem Jesus, a gente estaria muito lascado nessa vida. Essa é a nossa realidade. A The Mountain não é um lugar que falou, nós estamos tudo conectados, mas nós não estamos ouvindo Jesus. Não, nós queremos estar nesse lugar. Nós estamos num lugar onde Jesus manda e nós estamos fazendo. Jesus falou e nós estamos agindo dessa forma. Né? Pés, mãos, braços, tronco, costas. Nós estamos seguindo a direção do cabeça, que é Cristo. É nesse lugar que romperes acontecem. É nesse lugar que mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a um mundo onde o amor de muitos se esfriou, nós seremos mais do que vitoriosos com Cristo. A promessa para nós é que essa geração viveria um grande avivamento que outras gerações não viveu. Mas o inferno vai nos fazer pensar o seguinte, que em meio a tempos difíceis é impossível disso acontecer. E é por isso que nós precisamos de uma fé ousada, para olhar para o obstáculo e falar para ele mesmo o seguinte, você não é maior do que o meu Deus. Nós vamos seguir, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu vou ver isso rompendo na nossa igreja, eu vou ver isso rompendo na nossa cidade, eu vou ver rompendo na minha vida. Talvez você está numa estação onde Deus está quebrando você. Isso é bom. A Bíblia fala que Deus só corrige os filhos que amam. É porque nós somos muito amados que tem horas que nós vamos ser quebrados. Mas é muito mais fácil ter momentos da nossa vida. Talvez você está numa fase hoje aqui, você está lutando contra a direção do cabeça, que é Jesus. Às vezes nós estamos vendo o corpo todo se movendo na direção e nós estamos lutando contra a direção do cabeça, que é Jesus. E aí nós estamos ali, eu não vou me dobrar, eu não vou me dobrar, eu não vou me dobrar. Nós temos que entender que talvez depois de ser quebrado, como o filho pródigo, escolher se dobrar, muitas vezes vai ser escolher se dobrar para um lugar que nós saímos antes. Para uma mesma posição que a gente estava antes, na casa do Pai, fazendo a mesma coisa. No tempo devido, o Senhor nos exaltará, é isso que Pedro fala, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E na hora certa, no momento que Ele olhar para o teu coração e ver você é maduro o suficiente para um romper maior, na hora certa, o Senhor nos exaltará, mas até que isso aconteça, a minha função e a tua função é continuar caminhando em unidade, ousando na fé, debaixo da graça de Cristo em humildade, para que na hora certa nós venhamos ver Cristo vencendo e a igreja vencendo com Cristo. Cristo voltará para receber a recompensa total do sacrifício, mas eu e você não precisamos esperar o juízo final para começar a ver a Bíblia se manifestando, a palavra de Deus se manifestando no nosso dia a dia. Eu creio que essa semana ainda você vai ver isso acontecendo no seu trabalho. Essa semana ainda você vai ver isso acontecendo dentro da tua casa, na tua família, com os teus amigos, porque esse é o chamado da igreja. Nós vamos ver acontecendo. O nosso inimigo não é maior do que o nosso Deus. Talvez nessa noite nós precisamos orar por você para que o teu foco se alinhe, para que a tua visão de Deus se alinhe. Talvez faz 12 anos que parece que o problema é maior do que o seu Deus. Às vezes você está dizendo para Jesus o seguinte, se tu podes, faça alguma coisa, tenha compaixão de mim. Às vezes você está dizendo para Jesus o seguinte, se tu quiseres, tenha compaixão de mim e faça alguma coisa. Mas uma fé ousada vai te colocar numa posição onde você vai entender o seguinte, Deus pode, Jesus quer, mas eu vou tomar uma posição. Se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu verei isso acontecendo. Tem coisas que nós só vamos viver em unidade. Essas últimas 2 semanas, o Senhor me confrontou muito sobre a família, a unidade. Principalmente sobre aprender a celebrar com a estação que nós estamos vivendo agora, em unidade. Quando a gente não entende que a gente é família, nós sempre estamos esperando um próximo romper para se alegrar do Senhor. Quando a gente não entende o que é família, nós sempre estamos esperando a multidão para se render ao Senhor. E o Senhor me confrontou muito no meu coração nessas últimas 2 semanas sobre isso, dizendo para mim o seguinte, Pedro, você não tem se alegrado da maneira como você poderia, você não tem se rendido da forma como você poderia, porque você está esperando o próximo romper para que isso aconteça. Você está esperando a multidão aumentar para que isso aconteça. E aí Deus falou comigo o seguinte, imagine uma família onde uma criança nasce, e desde quando essa criança é pequena, eles falam para ele o seguinte, nós só vamos celebrar a tua vida no momento do teu casamento. E aí eu falei, eu tive que falar para Deus, falei, isso não faz sentido nenhum. E ele falou, você é assim. Você está esperando celebrar na totalidade quando você vê um próximo casamento acontecer. E o Senhor me confrontou muito sobre isso. Nós somos família, essa é a nossa realidade. Eu tenho orado muito por isso. Falei, Deus, eu quero aprender a celebrar com quem está agora também. Nós vamos celebrar quando mais vier.
Nós vamos celebrar quando novos romperes aparecerem no nosso meio. Mas o meu coração tem que estar num lugar onde eu estou celebrando com a família que está aqui agora. Tem pessoas que a gente queria que estivesse com a gente agora, mas não estão. Eu creio, eles vão vir em algum momento. Mas isso não pode me impedir o meu coração de estar num lugar de unidade em família. Onde nós estamos celebrando em família. Família tem problema? Tem problema. Nós vamos ter nossos problemas, nossas desavenças, mas nós ainda somos família. E o nosso coração tem que estar num lugar de unidade, onde eu e você continuamos celebrando o Senhor. Onde eu e você continuamos a se render a Deus. Talvez você está esperando uma grande multidão aparecer no nosso meio para se render a Deus da forma como Deus está te pedindo. E eu quero dizer para você que enquanto eu e você não aprendemos a render o nosso coração ao Senhor antes da multidão, nós nunca vamos ver isso acontecer. E talvez é por isso que nós temos que orar nessa noite, independente disso ou não. Eu quero desafiar você nessa noite para uma posição de família, de unidade, onde nós sabemos, todos nós temos tempos difíceis. Nos últimos dias nós veríamos as coisas ficando mais difíceis, mas ainda isso quer dizer que nós teríamos vitórias maiores com Cristo. Mas eu quero desafiar a tua posição nessa noite para uma posição de unidade, de família, onde nós estamos correspondendo com a família do Pai, o corpo de Cristo, mas também um tempo para o Espírito Santo. É uma escolha nossa. E se você quer participar disso conosco em família, reafirmar o teu compromisso com essa igreja como família, eu queria convidar você a sair do teu lugar, vir aqui para frente, dar a mão para uma pessoa que vai estar do seu lado e nós vamos orar todo mundo junto como família nessa noite. Sai do seu lugar, você que quer ser família com a gente, você que em meio a tempos difíceis quer ver grandes romperes, sai do teu lugar, vem aqui para frente, dá a mão para essa pessoa que vai estar do seu lado. Se alguém puder colocar uma cadeira para a dona Geralda sentar aqui, por favor. É uma escolha nossa, ninguém pode escolher por você, tá certo? Talvez você está aqui nessa noite, você precisa pensar um pouco mais ainda. Eu não sei se essa família aqui é que eu quero entrar. Não tem problema, fica tranquilo. Essa família é diferente, nós temos nossas loucuras, mas você tem que escolher se você quer estar aqui junto com a gente ou não. Ninguém pode escolher por você, essa é a realidade. Começa a orar por essa pessoa do seu lado. Começa a declarar um tempo de unidade, a nossa visão do Senhor aumentando. Um tempo onde a humildade do coração está nos levando para um lugar onde a graça se manifesta em nós. Mas o poder do Espírito nos enche também de uma forma que nós nunca vimos antes. A terra tremendo debaixo do poder de Deus, por conta do corpo de Cristo, respondendo ao chamado do cabeça. Você não veio aqui para se alimentar, você veio aqui para ser um corpo. Sozinhos nós não somos nada, em casa nós somos um membro. Com a misericórdia de Deus nós vemos romperes, mas sem o corpo nós não veremos muita coisa. É isso que Jesus falou. A oração final de Jesus no Getsemane é para que eles sejam um em nós, como nós somos um. Ora por isso para essa pessoa do seu lado. Talvez por um tempo onde feridas que foram abertas no coração, no meio da família, sejam cicatrizadas de uma forma que parece que nunca teve. Um tempo de perdão sobrenatural no nosso meio. Um tempo onde nós aprendemos a respeitar que nem todos são a mão, alguns são pé, outros são joelho, e nós não vamos forçar o joelho a fazer o trabalho da mão. Nós vamos encorajar pessoas a serem aquilo que Cristo disse que elas são. Nós vamos cair num erro do inimigo que tem dito nessa geração que se você não é igual eu, você é um fracassado. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sentar entre nós e encorajar uns aos outros dizendo o seguinte: você só precisa ser aquilo que Cristo disse que você é. Fazendo aquilo que Cristo disse que nós devemos fazer. Esse é o nosso papel como igreja. E o mundo lá fora vai olhar para nós e não vai só ver um lugar de necessidades supridas, mas vai ver um lugar onde a vontade de Jesus Cristo reina e se manifesta no nosso meio. E cidades são transformadas por conta disso, famílias são mudadas, empresas são transformadas, enfermos são curados, mortos ressuscitam, onde nós temos paz que excede todo entendimento, alegria que vem do céu, onde Golias estão caindo diante de nós. Ore por isso, para essa pessoa do seu lado, levante um clamor pela vida dela. Nós somos família, talvez ela está precisando que você ore por ela, ore por ela. Deixa o Espírito Santo te usar, profetiza sobre a vida dela. Talvez você vai sentir alguma coisa no teu coração nesse momento. Existe uma graça profética sobre nós desde o começo. Deixa o Senhor usar você nessa noite também de forma profética, com essa pessoa do teu lado. Se sentir de falar alguma coisa para ela, fala. Se sentir
de abraçar ela. Fala se talvez nessa noite você sentir de pedir perdão para alguém, depois peça, não tem problema. Nós somos família. Essa é a nossa realidade nesse lugar. Que tempos difíceis são vencidos. É nesse lugar que mesmo em meio a situações difíceis nós continuamos a ver o céu invadindo a terra no dia de nós. Jesus, muito obrigado porque o Senhor se entregou por amor a nós. Obrigado, Jesus, porque nós poderíamos estar sozinhos por aí. Obrigado, Jesus, porque nós poderíamos estar sofrendo sozinhos por aí. Mas o seu chamado para nós foi para ser corpo. O seu chamado para nós foi para construir um templo para o Espírito Santo como pedras vivas debaixo da tua poderosa mão, Pai. Nós oramos, Espírito Santo, continue nos amoldando a imagem de Cristo no nosso meio. Continue, Espírito Santo, moldando o nosso coração. Pai, nós não queremos ser arrogantes ou orgulhosos diante de Ti, Deus. Eu oro, Espírito Santo, nos dê um coração quebrantado na Tua presença. Mas, Espírito Santo, nos dobre diante da Tua vontade, assim como avivalistas do passado oravam. Nos dobre diante da Tua vontade. Revela para nós, Pai, quem o Senhor é. Revela para nós a Tua vontade. Deus, eu oro, Espírito Santo, por um tempo onde a nossa fé aumenta, Pai, onde romperes que a fé traz aumenta no nosso meio. Jesus, o Senhor me chamou para semear a nossa fé, para que ela cresça e produza frutos em abundância na terra, para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu reino cresça. Eu oro, Espírito Santo, por um tempo onde nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Revela para a Tua igreja quem o Senhor é, numa intensidade que nós nunca vimos antes, Deus. Aleluia. Revela, Pai, a Tua vontade para cada um de nós, de uma forma onde nós paramos de dizer se o Senhor quiser, e nós começamos a falar, Deus, nós sabemos que é isso que o Senhor quer, e é isso que nós vamos viver. Pai, nos dá um coração que mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a problemas, nós continuamos perseverando frente aos obstáculos. Aleluia. Porque nós dizemos, se eu apenas tocar as vestes de Cristo, se eu encontrar, se eu alcançar algo que eu não estou alcançando agora, o mundo nunca mais será o mesmo. Se eu enxergar algo em Jesus que eu estou vendo, o mundo, a história da minha família, a história dessa cidade, a história da nossa igreja nunca mais será a mesma. Jesus nos dá um coração que persevera. Pai, eu oro por humildade no nosso meio fluido como dom sobre o coração do Teu povo. Pai, nos constrange com a Tua humildade, Jesus, a nos faça puros, simples e humildes como o Senhor é. Essa é a nossa oração, que a Tua graça aumente, assim como a Tua palavra fala, que o Senhor concede uma graça maior para aqueles que se aproximam em humildade do Teu trono. Eu oro por isso sobre nós, aleluia. Uma graça maior rompendo sobre nós como família. Pai, eu oro, nos faça perder uma mentalidade que igreja é um lugar, nos faça perder uma mentalidade que igreja é simplesmente um prédio, nos faça perder uma mentalidade que nós viemos para cá só para receber. Eu oro, Espírito Santo, nos dê uma mentalidade de corpo. Pai, eu oro por pessoas nessa noite que não têm se sentido úteis para o Teu corpo. Eu oro para aqueles que talvez tenham olhado para si mesmo e não tenham enxergado a habilidade, Jesus, para o Teu corpo. Muda a visão deles, Pai. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração nessa noite, que toda parte do corpo é útil, porque foi criada pelo Senhor. Eu oro, Jesus, muda a mentalidade daqueles que não têm se sentido úteis. Mostra para eles o quanto eles são importantes nessa família. Mostra para eles, Espírito Santo, o quanto as habilidades que eles têm fazem diferença para nós, Pai, como família, como pedras vivas, construindo um templo para o Espírito sobre a pedra angular. Eu oro por isso, Pai, muda a nossa mentalidade de enxergar a unidade. Nós não queremos mais andar sozinhos, não foi para esse lugar que o Senhor me chamou, Jesus. Nós somos a Tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão diante da Tua igreja, diante do lugar da unidade. Nós profetizamos isso, as portas do inferno em Petrópolis não prevalecerão diante da unidade dessa comunidade. As portas do inferno nos lugares onde nós trabalhamos não prevalecerão diante da unidade da Tua comunidade, Jesus. As portas do inferno na nossa família, nos nossos bairros, não prevalecerão diante da unidade do Teu povo, diante da unidade das células, Pai. Nós profetizamos unidade com outras igrejas também. Jesus, nós somos um corpo somente, nós não somos uma placa. Mude a nossa mentalidade, Jesus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem do céu para nós. Jesus, nós sabemos que um dia o Senhor voltará e receberá a recompensa total. E nós queremos ser achados fiéis quando o Senhor voltar. Mas ainda assim, Jesus, o Senhor é tão bom conosco, que antes de que o Senhor voltasse, o Senhor nos permitiu ver o céu invadindo a terra, Pai. E como corpo, é por isso que nós oramos, Deus, que venha o Seu reino sobre nós, e que seja feito na terra como é no céu, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí nessa pessoa do seu lado. Fala pra ela assim, é nós. Nós estamos juntos. Nós somos igreja, nós somos corpo. Fala assim, eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Nós estamos juntos. Você é esquisito, mas nós estamos juntos. Pode falar, você é esquisito, mas nós estamos juntos. Esquisito, mas estamos juntos. Uma graça maior.